E aí, pessoal? Vamos hoje para o primeiro episódio do É ao Quadrado Engenharia e Empreendedorismo. Bom, queria que vocês dessem depois de assistir aqui o like no vídeo, deem uma curtida no vídeo, sigam o canal, se inscrevam no canal porque eu vou dividir muita experiência pessoal, muito conhecimento aqui com vocês ao longo aí dos próximos meses e, se Deus quiser, anos, tá? Então a gente vai tratar vários assuntos de engenharia e empreendedorismo e nós temos aqui um primeiro tema que está bastante em voga, que é a questão do terremoto. Aconteceu esse terremoto de alta magnitude lá no Myanmar, gerando aí problemas inclusive no país vizinho, a Tailândia. Todo mundo, muita gente viu na internet esse vídeo, né? Teve esse prédio caindo lá na Tailândia, em Bangkok, na capital da Tailândia, né? Já são aí milhares de mortos e ficam muitas perguntas. Eu vou responder algumas que eu tenho certeza que são de seu interesse, inclusive qual é o efeito de terremotos no Brasil, se nós devemos considerar isso nas estruturas, se não devemos, se corremos riscos ou não. Acompanhem o vídeo para responder, para saber exatamente quais as respostas para essas perguntas. Então vamos lá. Esse terremoto ocorreu nesse país chamado Myanmar, é um país vizinho à Tailândia, né? O epicentro foi aproximadamente no centro desse país e olha só o efeito. A gente viu aquele prédio caindo aqui em Bangkok, a mais de 1.000 quilômetros de distância. Primeira pergunta: por que esse efeito foi sentido a tão grande distância? Isso é comum? Bom, esse terremoto ele foi muito superficial, ocorreu a menos de 10 quilômetros de profundidade. Às vezes o terremoto ocorre a centenas de quilômetros de profundidade. Então, esse é um primeiro fator que ajuda que faz com que as ondas se espraiem, esse impacto, esses tremores se espraiem por uma área maior. Características do solo também contribuem e uma falha geológica que existe no Myanmar de norte a sul também ajudou a espraiar isso lá para Tailândia e lá para Bangkok, onde caiu aquele prédio em construção. E por que aquele prédio em construção caiu? Ele caiu muito possivelmente porque ele não foi projetado de acordo com os códigos tailandeses. A Tailândia, desde 2009, pelo que eu consultei, já possui uma normatização específica para terremoto. O Brasil tem desde 2006. Tá? Já vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso país, a projeção disso para o nosso país. Vejam só, quanto mais perto dessas falhas aqui das placas tectônicas, mais sujeito um país está a terremotos de grande magnitude. O Myanmar ali está, se a gente olhar lá no sudeste asiático, ele está bem próximo de uma das placas. Ocorreu ali provavelmente alguma movimentação, gerando esse terremoto de 7,7 na escala Richter. Tá? O Brasil está mais ou menos no centro da placa sul-americana, então transportando aqui para a nossa realidade, vocês vejam que o Chile, por exemplo, é um país bastante sujeito a terremotos. O Peru, eu já fiz projetos no Peru, nos Estados Unidos, onde a questão do terremoto é muito mais sensível do que aqui no Brasil, mas justamente pela nossa localização no centro da placa sul-americana, nós não temos isso em mente, né, essa questão dos terremotos, mas ocorrem sim abalos sísmicos. Assim como na Tailândia, que não está exatamente no bordo de uma placa tectônica, falhas geológicas e esse efeito de espraiamento dos abalos sísmicos ao longo de grandes áreas fazem com que a gente tenha que considerar aqui no Brasil, sim, a questão dos terremotos. Olhem aqui no Wikipedia, na mídia, a gente tem aí vários registros de abalos sísmicos sentidos no Brasil. E como que você projeta isso na tua estrutura, você que está construindo ou você que está projetando, você que é empreendedor, você tem que considerar terremoto, sim ou não, aqui no Brasil. Existe uma norma desde 2006, essa norma ABNT 15.421, e essa norma divide o país em áreas onde há maior ou menor sensibilidade à questão de abalos sísmicos. Vejam, se você está projetando ou edificando algo no Ceará, no Rio Grande do Norte, naquela região da Zona 1 no Nordeste brasileiro, ou aqui mais a oeste, no Mato Grosso do Sul, alguns estados do Norte, você tem que levar em consideração o terremoto. Desde 2006 existe essa norma, então tem que levar em consideração, lembrando que
Caso ocorra um acidente, algum caso mais grave, se você não seguir a norma, você está assumindo uma responsabilidade e pode ser penalizado por isso civil e criminalmente. Então, veja, nessas regiões todas abrangidas por zonas designadas como fora da zona 0, onde está a maior parte do nosso país, na zona 1, zona 2, zona 3 ou zona 4, é necessária a consideração de possíveis abalos sísmicos em qualquer estrutura. Por que isso ocorre? Já explicando, nessa região mais a oeste, está mais próximo do bordo da placa sul-americana, mais próxima lá numa região onde há mais terremotos, lá perto do Chile, como a gente mostrou no slide anterior, ali na figura anterior, tá? Então, não é o objetivo desse vídeo, mas explicando um pouco, você, assim como o vento, você aplica uma carga horizontal num edifício, uma das formas de você entender o terremoto ou aplicar numa determinada estrutura, o terremoto é entender ele com essas cargas horizontais equivalentes por piso. E aí você leva em consideração, analisa deformações, analisa esforços, analisa acelerações, analisa o conforto, tanto as estruturas, tanto sob o aspecto de estados limites últimos, quanto de estado limite de serviço, a aplicação, a utilização desse edifício. Então, todo mundo falou, então respondendo e finalizando aqui, todo mundo ficou curioso por que abalou lá na Tailândia a mais de 1.000 quilômetros de distância, efeito, características do solo, falha geológica de norte a sul existente no Myanmar. O terremoto ocorreu muito superficialmente a 10 quilômetros de profundidade. Caiu aquele prédio porque ele provavelmente não considerou os códigos mais atualizados que consideram abalos sísmicos. Ele também era de lajes planas, foi projetado com lajes planas, eu consegui essa informação. Não é o tipo de estrutura ideal para absorver abalos sísmicos. Brasil, condição equivalente, você está lá fora dos bordos de uma placa, existem regiões, entretanto, que estão sujeitas a abalos sísmicos, sim. Considere no teu projeto, considere na tua obra e nos vemos no próximo vídeo. Deixe aqui teus comentários, deixe teu like e deixe teus comentários a respeito desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.